Daí, pessoal, mais uma resolução. Nos processos industriais, como na indústria de cerâmica, é necessário o uso de fornos capazes de produzir elevadas temperaturas. E em muitas situações, o tempo de elevação dessa temperatura deve ser controlado para garantir a qualidade do produto final e a economia no processo. Em uma indústria de cerâmica, o forno é programado para elevar a temperatura ao longo do tempo, de acordo com a função T de T igual 7/5 de T mais 20, para a variação de T entre 0 e 100, ou T de T igual a 2, 125 avos de T ao quadrado, menos 16/5 de T mais 320, para T maior ou igual a 100. Em que T maiúsculo é o valor da temperatura atingida pelo forno em graus Celsius e T minúsculo é o tempo em minutos decorridos desde o instante em que o forno é ligado. Uma peça deve ser colocada nesse forno quando a temperatura for de 48 graus e retirada quando a temperatura for de 200 graus Celsius. O tempo de permanência dessa peça no forno é em minutos igual a... Bom, então eu tenho aí uma temperatura de um forno variando segundo duas leis, né? Eu tenho a primeira lei, 7/5 de T mais 20, uma função do primeiro grau, para um tempo T entre 0 e 100. Isso tempo em minutos. Então, deixa eu colocar aqui, ó, que o T maiúsculo se refere à temperatura em graus Celsius e o T minúsculo se refere ao tempo em minutos, ok? E aí eu tenho duas leis. Esta lei, em primeiro grau, ela é utilizada para um tempo de 0 até 100 minutos. Então, quase que 2 horas, de 0 até praticamente 2 horas, eu uso essa primeira lei. Acima disso, acima desse tempo, eu uso a segunda lei. Então, para um tempo maior que 100 minutos, aí eu uso a segunda lei. Bom, uma peça deve ser colocada no forno quando a temperatura for de 48 graus Celsius, ou seja, eu ligo o forno, deixo ele atingir a temperatura de 48 graus e aí coloco a peça dentro dele. E aí retiro essa peça quando a temperatura atingir 200 graus. Então é mais ou menos isso aí que retrata esse problema, ok? Então, o forno precisa estar aquecido ou pré-aquecido a uma temperatura de 48 graus Celsius, eu vou calcular aí o tempo necessário para que ele atinja esse 48 graus Celsius. Por quê? Porque o tempo necessário, olha só, imagina isso aqui, ó, fazer um esquema. De 0 graus até 200 graus. Aí, imagina o que? Imagina que eu tenho a temperatura aqui de 48 graus. Então, nota que o forno ele já parte daqui, ó. Então, aqui eu tenho um tempo necessário de 48 graus até 200 graus. Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o tempo todo de 0 até 200, aí depois eu vou diminuir esse espaço aqui, certo? Eu coloquei aqui 0 como uma referência, tá? Então, olha só, vou aplicar a primeira função para 48 graus. Temperatura inicial 48 graus Celsius, temperatura final de 200 graus Celsius. Então, para 48 graus, como é uma temperatura abaixo de 100, olha só aqui, ó, abaixo de 100, para 48 graus eu vou usar a expressão de cima, né? Isso aqui é o tempo abaixo de 100. Então, vou fazer o seguinte, ó, 48 graus Celsius é igual a lei de cima, 7/5 de T mais 20.
48 menos 20 igual a 7 quintos de t. 48 menos 20 dá 28. Já jogo esse 5 aqui multiplicando. 7t. E aí eu tenho que 28 vezes o 5, eu não vou multiplicar, vou deixar esse 7 aqui dividindo na falsa passagem, igual a t. E aí t igual, simplifico aqui, dá 4, 4 vezes 5, 20. E aí o t é 20, ou seja, 20 minutos. Então 20 minutos é o tempo necessário para que o forno atinja a temperatura de 48 graus. E agora eu vou para a outra temperatura. Temperatura de 200 graus. E eu vou calcular na outra fórmula. Então, 200 é igual, na outra fórmula, 2 125 avos de t ao quadrado menos 16 quintos de t mais 320. Então eu tenho aqui 2 125 avos de t ao quadrado menos 16 quintos de t mais 320 menos 200. Esse 200 faço aí a falsa passagem. Aí eu tenho aqui 2 125 avos de t ao quadrado menos 16 quintos de t mais 120 igual a zero. Eu tenho uma equação do segundo grau para resolver. Antes de resolver essa equação do segundo grau, eu vou deixá-la com coeficientes inteiros. Então eu vou aí multiplicá-la por 125. Se eu multiplicar por 125, é o mesmo que fazer o MMC. Se eu multiplicar por 125 ou fazer o MMC entre 125, 5 e 1 e fazer a redução ao denominador comum, se eu fizer isso, eu vou eliminar os denominadores. Então, duas vezes, 2 125 avos vezes 125, eu vou cortar, né? Vai desaparecer esse 125 aqui. Então, eu tenho 2t ao quadrado menos 125 divide por 5 dá 25. 25 vezes 16, 25 vezes 16, 33, 12, 15, 5, 2, 0, 0, 4, 400. Então aqui menos 400t. E aqui 125 vezes, divide por 1, multiplica por 120. 125 por 120. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 0, 10. Vai 1, 4, 5, 1. E o 0 aqui, ó, que eu comi, tá aqui. Então é 15 mil. Mais 15 mil. Mais 15 mil. E isso é igual a 0. Aí vou resolver isso por Bhaskara, né? Antes de resolver, dá para fazer mais uma coisinha aqui, ó. Eu posso dividir por 2. E aí eu tenho t ao quadrado menos 200t mais 7.500 igual a 0. Aí sim, essa equação eu vou resolver. E aí fica então aqui, ó,
na forma de Bhaskara, t igual menos b, menos com menos dá mais, 200 mais ou menos raiz quadrada de b quadrado, 200 ao quadrado, menos 4, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 7.500. Isso divide por 2 vezes o a, 2 vezes 1, 2. t igual 200 mais ou menos, abre a raiz, 200 ao quadrado, 200 ao quadrado, 2 vezes 2, 4, aí eu tenho aqui 4 zeros, 1, 2, 3, 4, dá 40.000. 40.000, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 7.500. 7.500 vezes 4. Se fosse vezes 2, daria 15.000. Como é vezes 4, isso vai dar 30.000. Então, eu tenho aqui 40.000 menos 30.000. Divide por 2. Aí eu tenho aqui t igual a 200 mais ou menos raiz quadrada de 10.000, divide pelo 2, t igual a 200 mais ou menos raiz de 10.000. Como que se faz raiz de 10.000? Raiz de 10.000, separa os zeros em quantidade de par no máximo, dá 4 zeros, raiz de 1 é 1, 1 com 2 zeros, né? Metade dos 4. 200 mais ou menos 100, divide por mais ou menos 100, divide por 2. Então eu tenho 1 tempo 1, que é 200, mais 100, divide por 2. Isso vai resultar aí 300 por 2, que dá um tempo 1, tempo 1 igual a 150. 150 minutos. E tenho um tempo 2, que é igual a 200 menos 100, divide por 2, 100, 200 por menos 100 dá 100, 100 por 2 dá 50 minutos. E aí esse tempo não serve, né? Por que que não serve? Porque essa lei aqui, ó, que eu estou aplicando, ela é indicada para um tempo maior ou igual a 100. E se eu estou encontrando aqui 50 minutos, ó, esse tempo não serve. Então, na realidade, qual é o tempo que eu consigo aqui? O tempo que eu consigo é um tempo de 150 minutos. Aí pensa comigo, o forno adiantou 20 minutos. Por que isso? Porque ele já começa com a temperatura de 48 graus. E para chegar em 48 graus, ó, ele leva 20 minutos. E para chegar até 200 graus, ele leva 150 minutos. Mas como ele já está com 48 graus, significa que eu economizei 20 minutos. Então, o tempo necessário aí é igual a 150 minutos, né? Seria o tempo total para atingir os 200 graus. Mas como eu já tenho 48 graus, então eu economizei 20 minutos de tempo. Menos 20 minutos. E o tempo é igual a 130 minutos. E aí isso está na letra D. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Obrigado pela visita. Um forte abraço e até a próxima.